Vamos lá, né? E você falou da tragédia, uma tragédia que poderia ser maior, porque eu estava conversando com algumas pessoas aqui que trabalham em lojas perto, tem uma escola muito próxima aqui da Praça José Vieira de Carvalho Mesquita, né? Que é um acesso da ponte que passa por cima do Rio Tietê, vai em direção a Júlio de Mesquita Neto, que vai em direção à Zona Norte, escolas próximas, academias, né? Centros empresariais, e esse avião que decolou do Campo de Marte conseguiu pegar justamente esse corredor aqui de uma avenida importante para poder pousar ou tentar pousar. Isso é o que vai ser ainda investigado pelo CENIPA, mas imagina, justamente por essa proximidade com o Campo de Marte, né, o avião estava com o tanque cheio, então o cheiro aqui ainda é muito forte de combustível, porque na praça, a gente estava uns 300, 400 metros do local onde o avião parou depois de bater em um ônibus, já tem muitos estragos, né, pedaços da fuselagem, árvores que foram arrancadas, poças de querosene, né, de combustível desse avião. Então podia ter sido realmente uma tragédia maior, já que ele veio em baixíssima altitude, passando por cima justamente desses pontos que eu falei, né, uma loja de motos, uma escola que fica aqui perto, academias, enfim, uma situação que poderia ter sido pior. O que a gente tem de informação: 8 vítimas, 6 delas estavam do lado de fora, né? Um motociclista que passava no momento foi atingido por uma peça, a gente não sabe se de alguma placa que voou, de alguma peça de fato da aeronave, e 5 pessoas que estavam dentro do ônibus que colidiu, né? Na verdade, essa aeronave acabou batendo nesse ônibus, nesse coletivo. Segundo o Corpo de Bombeiros, e a gente vai ouvir agora a palavra do Capitão Melo, as pessoas que estavam dentro do ônibus conseguiram fugir do incêndio, né? O ônibus também foi consumido pelas chamas, elas conseguiram fugir, tiveram ferimentos leves, mas o Capitão Melo foi quem confirmou que de fato as 2 mortes são justamente dos 2 ocupantes desse avião que decolou aqui do Campo de Marte e iria para Porto Alegre. E tivemos 2 vítimas no interior da aeronave que estão em óbito, que faleceram já na queda da aeronave. Nesse momento, o local está em segurança, o CENIPA está fazendo um trabalho já de levantamento de informações, tirando fotografias, entrevistando as pessoas que visualizaram a queda da aeronave, e o local está em segurança, não há risco de reignição do incêndio, não há risco de explosão nesse momento. O Capitão Melo falou também sobre a situação dessas outras vítimas que foram socorridas, né, e que não há mais hipótese, né, essa fala dele foi há alguns minutos, não há hipótese de que outras pessoas tenham sido feridas ou se machucado por causa desse acidente. Elas não foram atingidas pelo incêndio. No momento da colisão, todas as pessoas conseguiram descer do ônibus. Então, os ferimentos que elas tiveram foram contusões por conta do impacto. São 5 vítimas que foram socorridas que estavam dentro do ônibus. Nós temos uma 6ª vítima, que era um motociclista, que ele estava passando pelo local e ele se assustou e caiu com a motocicleta. Ele sofreu uma contusão no ombro, foi socorrido também pelo Corpo de Bombeiros, sem maior gravidade. Então temos o total de 2 vítimas que estavam na aeronave e estão em óbito, e 6 vítimas leves, que estavam... Bom, só para situar o ouvinte, Sheila, aqui na Marquês de São Vicente, esse avião ele veio então da região ali do Campo de Marte, né, sobrevoando em baixíssima altitude, e ele parou exatamente ali entre o estádio Nicolau Alaiuna, o estádio do Nacional e o CT do Palmeiras. Ali tem o CT do São Paulo também. As imagens que a gente pode acompanhar na live, né, no momento do impacto, uma explosão, e isso as testemunhas que estavam aqui relatam, né, uma forte explosão. Tem gente que me falou assim, eu estava em choque, eu não consegui nem filmar, porque de não acreditar o que eu estava vendo naquela coluna de fumaça, mas o Corpo de Bombeiros, em relação ao incêndio, respondeu prontamente, né, as chamas foram controladas, e como a gente ouviu aí o Capitão Melo falando, não há chance de reignição, mas é muito interessante notar que, pelo menos nessas partes aqui, mais afastadas da onde o avião parou, né, na Praça José Vieira de Mesquita, onde há esse combustível, partes da aeronave e tudo mais, ainda sai fumaça, né, enfim, o avião tinha acabado de decolar, imagina, tinha combustível para ir até a capital do Rio Grande do Sul, então isso também acabou sendo uma condicionante aí, né, para que a explosão e o incêndio fossem maiores.